irmãos, falar sobre avivamento é sonhar com algo que eu não experimentei na minha vida. É falar de algo que eu experimentei por ler, por ouvir, por sonhar, por pesquisar, por estudar. Falar de avivamento é ter um coração palpitante pela presença, pela vida, pela obra de Deus, pelo manifestar da glória de Deus. Falar de avivamento é como o povo de Israel, que não conhecia a terra de Canaã, mas sonhava com a terra de Canaã. Falar de avivamento é falar de sonho, como nós sonhamos com o céu. Nós não conhecemos o céu. Algumas pessoas foram arrebatadas e tal, estiveram lá, viram algumas coisas, mas voltaram e contaram. Mas falar de avivamento é falar de coisas que ainda nós não experimentamos, mas que nós sonhamos. Falar de avivamento é perceber ou pensar que nós poderemos ter cultos maravilhosos, que vamos ter cultos cheios do poder de Deus, da unção, da vida de Deus, com muita... A cabeça da gente funciona assim. Eu me lembro quando eu li um livro do Rick Joyner, O Mundo em Chamas, que ele conta nesse livro a história do avivamento do país de Gales. O país de Gales passou por um fogo que ficou conhecido no mundo inteiro, que durou 9 meses. E o único pastor ministrando e os ministros de louvor eram 3 jovens de 13, 14 e 16 anos. Então foi algo que impactou o mundo. Um jornalista que foi enviado de Nova York naquela época para relatar a história, chegou lá e ficou 3 meses sem ter notícias dele. Mandaram alguém atrás dele, encontraram ele derretido, lançado aos pés do Senhor, sem conseguir fazer mais nada senão adorar a Deus. Falar de avivamento é falar de algo que nós aguardamos e ansiamos. Eu não quero falar aqui do que impede o avivamento, mas eu quero dizer para os irmãos, estamos vivendo ventos de avivamento, estamos vivendo sombras de avivamento. Há um grande avivamento que vem, há uma onda de mover de Deus que vem, há uma onda de salvação que virá, há um projeto de Deus para o ministério Luz para os povos. Quando nós ouvimos falar dessas coisas, o nosso coração aquece, a gente dá vontade que algumas coisas aconteçam rapidamente, mas homem nenhum tem condições de gerar avivamento. Nós não temos como gerar esse avivamento. Um avivamento é a resposta de Deus quando a humanidade, quando um grupo, um corpo coletivo deseja a presença dele, que há uma presença de alguém na sociedade, no meio das pessoas, que deseja intensamente buscar algo. Deus responde com poder e vida de Deus. Todas as vezes que nós queremos buscar algo, nós precisamos entender, eu não dou conta de gerar um avivamento. Eu não tenho uma manivela que pode gerar avivamento. Eu não tenho força nenhuma para fazer isso. Agora, irmãos, algo que a gente pensa, e eu imagino que no avivamento, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle das coisas que acontecem. A gente não tem controle do que está acontecendo no nosso meio. E olha que nós somos extremamente organizados. Eu não tenho nada contra a organização. Pelo contrário, Deus vem e se manifesta no meio da organização. Quando Deus estabeleceu o culto a Ele no Monte Sinai, foi um culto organizado com todas as coisas no lugar. Mas Deus, quando Ele vem, né, tem até a música que a gente está cantando muito, né, quando o Senhor vem, quando Ele vem, as coisas acontecem no nosso meio de uma forma que nós não temos controle. Agora, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos preparados no nosso meio para fazer cultos para Deus? Como que tem sido os cultos que nós fazemos? Nós estamos preparados para fazer aquele culto do jeito que Deus quer. Nós planejamos o culto, organizamos o culto, mas o culto que você tem feito, a celebração que você tem feito esse culto, essa celebração, porque Jesus é importante, a presença do Senhor é importante, ou a liturgia, a música, a postura, a entonação de voz é mais importante do que a presença do noivo, a presença do convidado? Para quem nós temos feito o culto? Quando você organiza o culto na sua igreja, prepara uma palavra, para quem você prepara a palavra? Quem que você quer agradar com aquilo que você está fazendo? Você está disposto a perder o controle do meio do louvor? Tem dia que nos cultos acontecem as pessoas, e eu creio que todo mundo é imprescindível que tenha esse discernimento de espírito para saber o que está movendo no meio da igreja. Você está preparado para algumas coisas começar a pipocar no meio do culto e você deixar o Espírito Santo fluir conforme Ele quer que as coisas aconteçam na igreja? Ou você está com medo de deixar as coisas acontecer e perder o controle?
Eu ouvi de um pastor um tempo atrás, se começasse qualquer coisa de mover dentro da igreja e atrapalhasse aquilo que estava acontecendo, os diáconos já tinham ordem de pegar a pessoa pelo braço e tirar de dentro da igreja. Se alguém começasse a dar glória a Deus, aleluia, muito rapidamente, no meio do culto, alguma coisa que ele ficasse incomodado, está atrapalhando o culto. Você está disposto a dizer para o Senhor, vem no nosso culto e pode ser do jeito que o Senhor quiser. Você está disposto? Uma vez, quando eu fui pastor em Anápolis, começaram a acontecer algumas coisas lá na igreja, estava aprendendo algumas coisas. Teve um dia que aconteceram algumas coisas, eu falei para Deus, Deus, vai devagar comigo. Eu ainda estou muito tradicional ainda. Eu não estou não estou preparado para essas coisas. Você está preparado para Deus vir mesmo? Porque no avivamento, nós não temos controle. O controle é do Espírito Santo de Deus. E se você está preparado, você vai sair daqui hoje preparado para fazer cultos para Deus. Você vai preparado para celebrar o culto para Deus. O seu louvor, as músicas, tudo que você vai fazer é para Deus. Não é porque você gosta. Não é as músicas. Alguém comentou aqui, acho que foi o André, falando que ele pediu para alguém cantar as músicas. Ele disse, eu não vou cantar essas músicas porque eu não gosto dela. O culto é para quem? Sabe, irmãos, eu não sou a favor de bagunça no culto. Pelo contrário, é muito bem organizado. Mas o culto é feito do meu jeito, é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. Sua igreja celebra a adoração do jeito que Deus quer. Algo que tem acontecido no nosso meio ao longo dos anos e o apóstolo foi nosso pastor por muitos anos, agora é o bispo Jonas, que é pastor da igreja local. E há muito tempo a gente chora, faz atos proféticos na igreja sede, pedindo para Deus restaurar a identidade do ministério, restaura a nossa identidade, restaura a nossa identidade, restaura a nossa identidade, Senhor, a identidade do MLP, a identidade do MLP. E nós estamos vendo Deus restaurando a nossa identidade e como as pessoas têm tido a sua identidade restaurada nesses dias. O ano passado, quando nós viemos para cá, eu estava passando por uma guerra contra a minha identidade ministerial. Aparecia alguém e dizia para mim, você não é pastor, você não entende nada de ensino. Não, você é só profeta. Não, você não é profeta, agora você é pastor. Não, você não é mestre, você não sabe ensinar nada. E eu... E vai... No último dia que... E Deus fala muito comigo à noite, eu não dormi, eu vou orar. E Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Deus me disse assim, estão guerreando contra a sua identidade ministerial. Quando falou para mim, estão guerreando contra a sua identidade, eu já termino logo. Me dá na Bíblia. O Senhor me disse, Jesus, quando ele foi batizado, foi para o deserto. Primeira coisa que o diabo fez com ele, colocou em dúvida a identidade dele. Se você é filho de Deus. Nós estamos sendo restaurados na nossa identidade. Há um mover de Deus restaurando a identidade ministerial. Há um mover de Deus restaurando a identidade da nossa igreja. Há um mover de Deus restaurando aquilo que nós somos. O grande problema que é a guerra dos últimos anos com pastores é o abandono. Por que pastores estão passando por problemas emocionais? O abandono. Quando não há identidade, a sensação que se tem é de abandono. Não há paternidade, não há proteção. Deus está restaurando a proteção e o cuidado no nosso meio. Deus está restaurando essa sensação, essa de paternidade. Porque se não tem identidade, não há paternidade. O censo até do ano 2000 diz que 30% dos brasileiros não trazem o nome do pai na sua identidade. O nome do pai na certidão de nascimento. Não tem. O brasileiro é roubado na sua identidade. Nós somos roubados na nossa identidade ministerial. Existem tantas vozes. E olha, irmãos, que eu oro. Quando as coisas começam a acontecer, algumas coisas, a única coisa que eu sei fazer é orar. Aí eu vou para diante do Senhor. Já levei um punhado de apelido por isso, mas eu oro. Há uma guerra pela nossa identidade. Há uma guerra por nós, há uma guerra pelo nosso ministério, há uma guerra por aquilo que você é na sua igreja, há uma guerra pela sua igreja. Sabe, você não precisa de coisas importadas, Deus te deu uma identidade, você é luz para os povos, você tem um chamado, você foi plantado debaixo de um chamado de Deus, e esse processo que está entrando nessa igreja é um processo de avivamento que está nos mostrando quem nós somos, o que estamos fazendo e para onde nós vamos. É o nosso processo que Deus tem feito. Avivamento passa pelo processo da oração. Avivamento passa pelo processo do arrependimento, da confissão de pecado, pelo choro. Avivamento passa pela oração intercessória, por identificação com o processo.
Deus me disse alguns dias atrás, eu já tinha conversado com o apóstolo algumas vezes, e a coisa nunca tomou forma. E esses dias Deus me disse, chegou o tempo dos 318. Falei, eu não estou disposto a pôr a cara. Falei ou não falei para o senhor? Falei, eu não estou disposto a pôr a cara. Passou um tempinho, e Deus voltou a falar comigo, se está disposto a pôr a cara, então quem vai pôr? Falei, tá bom, senhor, já estou indo. Nós já passamos de 160 pessoas de intercessores de todo o Brasil. Já temos o pastor Jacinto em Moçambique, já está com a equipe mobilizada. Portugal já tem gente mobilizada. Nós estamos mobilizando porque existem 4 coisas nesse processo que nós queremos. Queremos o quê? Arrependimento, confissão de pecados. Nós queremos que o ministério Luz para os Povos, de norte a sul, de leste a oeste, comece a gerar um movimento de arrependimento para gerar transformação, para que venha um grande avivamento em todas as igrejas do ministério Luz para os Povos. Que nós possamos cumprir o chamado de fazer missões, de ir, de alcançar as nações. E os irmãos pregando aqui falaram muito sobre algumas coisas que eu só preciso mencionar. O Adalberto falou sobre obediência. E eu me lembro que 2 coisas que andam juntas é a obediência e submissão. Uns tempos atrás, alguns dias, eu estava conversando com o João, e eu disse para ele assim, eu estou meio chateado, cansado e irritado com essa história de ser obediente e submisso. Ele olhou para mim assim, eu falei, mas não vou mudar não, tá? Numa cultura onde ser obediente e submisso é o errado, onde o desobediente vai, que fica e faz aquela coisa que tem uma aprovação, que tem aquele negócio que tem um aparente sucesso, é difícil você ser obediente e submisso. Mas as 2 coisas caminham juntas. Não adianta você dizer que é obediente se não é submisso. Ser submisso que não é obediente. Avivamento passa pelo teste da obediência. E eu aprendi ao longo tempo atrás, que a obediência ela é rápida, que ela é imediata, irrestrita e com alegria. E sem reclamar. Obediência ela é imediata. E tem que ser com alegria. Não é, não obedeço só naquilo que eu concordo. Eu sou o cara que eu mais falo com o apóstolo, com o Jonatas hoje, que eu penso diferente. Eu chego e falo, irmãos, mas nunca falei publicamente. Escuto, sou corrigido, entendo e obedeço. Tinha agenda marcada para viajar. As passagens compra para viajar com a Dina. E tal, tudo organizado, evento fora do Brasil, tal. Pedi férias. O João falou assim, eu gostaria que você não viajasse nessa época. Eu falei, tá bom. Mas você ia tirar férias. Mas aí, não, que é com a melhor coisa? E é com alegria, irmãos. O que você obedece é com alegria. Avivamento precisa de elementos, que é oração, submissão, obediência. E você não vai obedecer para entender. Você entende depois que obedece. Ou melhor, você obedece, depois você entende. Você não vai entender para obedecer. Algo que acontece no meio de um avivamento. Avivamento não gera unidade. Mas unidade gera avivamento. Às vezes nós queremos que venha um avivamento para termos unidade. É o contrário. A minha unidade é que vai gerar avivamento. O que aconteceu na nossa igreja sede? Quando chegou, pegou, trabalhou, começou o movimento de unidade, começou o movimento de andar junto, de estar junto, de acontecer. Vai lá para você ver. Não precisa fazer propaganda. Vai, vem e vê. Bispo Jonas pregou domingo na igreja, Tempo do Novo. Está no YouTube, vai lá e pega para você ver. O novo de Deus que nós estamos experimentando. Listamos 19 coisas novas, 17 coisas novas e 2 reativadas. Há algo novo do Senhor que vem. Há algo novo que vai acontecer. Mas avivamento passa pelo processo de cura da igreja.
Avivamento passa pelo processo de cura nos relacionamentos. Sabe, irmãos, as nossas ovelhas não são tão curadas quanto a gente pensa que é. Pastor precisa de parar de se enganar e dizer, as minhas ovelhas são curadas. Não são, irmãos. Todos os dias tem um leão para matar, tem um urso para caçar. Todos os dias tem algo que você precisa fazer. A igreja não é tão curada igual ela é. E avivamento precisa de um processo de cura da igreja. Você está curando a sua igreja? Foi ótimo ouvir o Samuel falar que ligou para um monte de gente, me deu uma ótima ideia. Eu tenho uma relação de 20 famílias. Todo dia que eu lembro, eu coloco aqui e vou pá. E tudo meu está no celular, irmãos. Tudo eu ponho aqui, escrevo, está aqui. Me deu uma ótima ideia. Vou mandar mensagem, vou atrás, vou ligar. Se alguém retornar, eu vou. Deus está fazendo. Mas porque nós decidimos curar as pessoas. Você tem curado as pessoas, você tem ignorado as pessoas. Avivamento começa com o processo de cura. Cura da igreja. A cura do ministério. Sabe, irmão, nós somos pessoas, pastores, nós temos muita reserva, dificuldade, julgamos, pré-julgamos, pensamos do outro, de outras coisas. Irmãos, let it go. Deixa aí. Pode pensar o que quiser. Pensa. Cara, você é metido, chato. Mano, um dia eu vou aprender a ser humilde. Um dia eu vou dar conta. Um dia eu vou dar conta de relacionar bem com todo mundo. Eu ainda não dou. Eu só tenho 54. E que errou aqui, vamos lá, vamos conversar, vamos consertar, vamos caminhar junto. É o reino precisa disso. A igreja precisa experimentar um mover de compaixão. Eu me lembro daquele texto de Mateus 18:33, quando vem aquela sentença sobre aquele mestre lá que tinha traído o amigo, né? Que foi lá, que foi perdoado pelo rei. Ele viu o conservo dele lá e não perdoou, foi em cima dele. Aí o rei vem e fala para ele: olha, você tinha que ter tido compaixão dele, você tinha que ter perdoado ele, você tinha que ter feito isso por ele. Avivamento passa pelo processo da compaixão. Ao mover de Deus, aplicando justiça dentro da igreja. Agora, a justiça de Deus não julga entre o certo e o errado. Sabe o que a justiça de Deus faz? Ele entra e remove o motivo da contenda. Deus não usa justiceiros, e nós queremos ser justiceiros, justificar esse erro, justificar aquele, justificar a decisão. Não, irmãos, permita Deus entrar como justificador e remover o motivo da contenda. Deus nunca provou a inocência de José. Deus não está interessado em provar que você é o certinho, não, irmãos. Ele quer remover o motivo da contenda. Deus não quer provar que você está certo e o outro está errado. Ele quer entrar no meio do problema, da dificuldade e remover a contenda. Sabe por quê? Deus quer estabelecer justiça. Quantas orações existem dentro das igrejas, do povo orando, pedindo justiça de Deus. Justiça, Senhor julga, Senhor justiça, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. A igreja começa a ter lutas, dificuldades e não entende por quê. Há um mover espiritual. E presta atenção em algo: Jesus se compadece das ovelhas. Ovelha não tem preço. A compaixão gera avivamento. A igreja precisa começar a entrar no meio da sociedade e estabelecer justiça social. Cuidar daqueles que precisam. Isso é avivamento. A igreja precisa resolver as pendengas que existem dentro dela. Empurrar a sujeira para debaixo do tapete e deixar para depois não vai resolver. Quer avivamento, quer a vida de Deus, resolva os problemas. A palavra de Deus fala que Jesus via as multidões e se compadecia. Eu fui ministrar em Fernandópolis, pastor Heloísa está aí, o Cido, Heloísa, o Cido, o pessoal de Fernandópolis estão por aqui.
O que aconteceu? E foi um mover top, foi legal. Né? Aconteceram algumas coisas, muito jóia lá. E eu falei, Deus, por que isso não rompeu mais, não foi assim, e não foi e tal? Sabe o que Deus me disse? Você não teve compaixão. Você tinha unção. A unção estava no ambiente. Mas você não teve compaixão. Eu nunca tinha orado com alguém que esticasse o braço. Eu orei com o braço do cara. Deus falou para mim, compaixão. Jesus se compadecia das pessoas. Avivamento, reteté, barulho, cair para trás. Irmão, nós já vivemos esse processo. Deus quer fazer, Ele faz de novo do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, e não vai te explicar. Se é para cair para trás, Deus vai fazer cair, para sempre vai cair. Se não vai cair ninguém, não vai cair ninguém. Mas que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. Esse é um problema e um mover de Deus. Eu não tenho controle, eu não controlo a vida, eu não controlo o avivamento, eu não controlo aquilo que está acontecendo, eu não controlo aquilo que há no meio das pessoas, eu não tenho poder para isso. Eu não controlo unção. Alguém perguntou, bispo, como é que vai ser a sua pregação? Eu não sei, eu não controlo o culto. Eu tenho um hábito de quando eu vou pregar alguma coisa, eu sempre pedi para alguém ler e conferir minhas coisas. Eu fazia isso com o apóstolo e eu faço com o Jonatas. A minha palavra foi vista pelo Jonatas 2 vezes. Terminei, ele depois escreveu, mudou. Por quê? Isso me dá segurança. Eu preciso de alguém. Eu preciso que alguém fale na minha vida. Eu preciso que alguém fale para mim assim, cara, você não está indo muito bem por aí. Você não está caminhando, eu preciso. Para isso vai me fazer o que? O meu ministério fluir. Tem alguém que fala na sua vida. Tem alguém que é seu mentor. Tem alguém que põe a mão na sua cabeça. Tem alguém que tem coragem de falar para você, você está errado, conserta. Avivamento passa por cura nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser curados, irmãos. No livro de Juízes 2:18, diz que quando o povo clamava a Deus, o Senhor se compadecia deles. O povo clamava, Deus tinha compaixão. Você está clamando por compaixão? Você tem tido compaixão das ovelhas da sua casa? Você tem tido compaixão das ovelhas que você tem na sua mão? Você tem tido compaixão do povo que frequenta a sua igreja? Você para ouvir. Gente, tem umas discípulas, pessoas na igreja que é muito difícil. A Zilda tem uma discípula maravilhosa, muito conhecida, é discípula da bispa Zilda, e desde que ela chegou na fama em Goiânia, ela cuida dessa pessoa, e ela não é fácil. Você tem alguém que é... Pois é, tenha compaixão. Você se compadece dele. Avivamento gera cuidado com a sociedade. A sua igreja, luz, nosso ministério Luz para os Povos, tem que fazer diferença na sociedade onde ele está. Sua igreja tem que ser referencial para todo mundo falar assim, ali tem um povo que se importa. Ali tem um povo que cuida. Ali tem um povo que eles vão atrás. Ali tem um povo que se importa com ovelha. Irmãos, eu tenho uma dó, um cuidado com ovelha. Ovelha não tem preço. Ovelha não é moeda de troca. E compadecia-se o Senhor das multidões. Avivamento é determinado pela sede que eu tenho. Você tem sede de Deus? Eu tenho muita. Você tem vontade de ver Deus fazer? Eu tenho demais. Eu sou apaixonado por Jesus. Você é apaixonado por Jesus? Você para tudo quando Deus te chama. Na nossa igreja nós temos os grupos de interesse. E no ciclo passado, agora não dá tempo mais, eu estava num grupo de interesse como membro de um time de vôlei. De um grupo de interesse que é o vôlei de areia. Um dia eu estou no meio da quadra, no meio da areia, está jogando vôlei. Deus começou a ministrar no meu coração, começou a falar comigo. A minha vontade era sumir daquele lugar.
Deus começou a ministrar aqui dentro, Deus começou a trazer mudança, transformação. Aviva, Senhor, a tua obra. O avivamento passa por nossa cura. E eu quero encerrar minha palavra para ter um tempo de oração. Avivamento passa por cura. Avivamento passa por cura da igreja. Irmãos, eu não agrado todo mundo. Tem gente que me ama. Tem gente que me suporta. Tem gente que convive comigo. E tem gente que não gosta de mim. Tem gente que não vai dar para você conviver. Isso é relacionamento. Mas no que depender de mim, eu vou ter paz com todos. No que depender de mim, eu quero mover do Espírito Santo de Deus na minha vida. E sabe quem gera essas coisas na igreja? Espírito Santo de Deus. Como que está o seu relacionamento? Como que está o seu relacionamento? Como que está o seu relacionamento familiar? Como que está o seu relacionamento com pessoas? Como que está o seu relacionamento? Você já perdoou ou você ainda segura barreiras no coração? Como que você relaciona o seu relacionamento com gente, irmãos? Relacionamento é o que Deus quer. Amo ver o Samuel falar de pastoreamento e cuidado. Todo dia eu aprendo o tanto que eu preciso ser mais zeloso e cuidadoso com gente. Tem compaixão aí? Tem compaixão pelas almas? Você ama pessoas? Eu não amo coisas. Eu gosto de coisas. Eu amo gente. Acima de tudo, eu amo a Deus. O que é importante? A presença do Senhor, a vida do Senhor ou o controle do culto? O que é importante? A vida de Deus? O que eu estou disposto a fazer? No que depender de mim vai haver cura. Maurinho, para voltar para a igreja, é um processo de cura nos relacionamentos. É ou não é, Maurinho? Da parte dele, da igreja, em relação a Maurinho, em relação a Paula, é um processo de cura. Deus está nos curando, irmãos. Deus tem nos dito que as pessoas vão voltar. Isso tem acontecido na igreja sede. Avivamento. Avivamento nos relacionamentos. Perdão entre um e o outro, conserto. Hoje é dia